Hoje entrevistaremos a grande escritora Flor Bellis Panca. É bom ressaltar que o modernismo, ou movimento moderno, é um movimento artístico e cultural que surgiu no começo do século XX, e seu objetivo é quebrar o tradicionalismo, experimentando novas técnicas e criações artísticas. E a gente está citando o modernismo porque esse é o primeiro episódio da saga Entrevista com Escritores Modernistas. Vamos receber agora a ilustre Flor Bellis Panca. Bom dia, é uma honra estar na presença das senhoras e dos senhores. A honra é toda nossa. Então, a entrevista vai funcionar da seguinte forma. Iremos fazer 5 perguntas e a senhora deverá respondê-las, tudo bem? Claro. Então vamos para a primeira. O que a leva a abordar temas tão pouco explorados por outros escritores e com a figura feminina tão em foco? Eu acho importante as pessoas falarem de temas que são considerados proibidos pela sociedade, principalmente quando é uma mulher que faz. Tipo, tem ações que o homem faz que é totalmente aceitável, e quando a mulher faz, a sociedade reprime ela, e quando a mulher faz é algo totalmente proibido. Verdade. Segunda pergunta. Atualmente, como se sente quando relê seu primeiro poema, A Vida e a Morte, já que ele foi escrito quando tinha 9 anos? Eu acho que a minha visão de quando eu tinha 9 anos realmente é certa. Mas quando eu releio, eu vejo que minhas ideias, meus textos são totalmente mais maduros. Bem nova, né? Foi escrito bem nova. Vamos para a terceira pergunta. Quais foram os aprendizados que teve em seus casamentos, já que se casou 3 vezes? Eu aprendi sobre vários sentimentos, sobre amor belo, sobre amor feio, sobre angústia, sobre sofrimento. E quando os casamentos terminavam, eu aprendi muito sobre liberdade. Eu não fui feliz nos meus casamentos, mas eu adquiri muita sabedoria com eles. Okay. Vamos para a quarta pergunta. Quais são as dificuldades que a senhora deve lidar para escrever? Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas acharem que eu sou incapaz por eu ser mulher. Vamos para a quinta pergunta. E o que a leva a continuar escrevendo mesmo diante dessas dificuldades? Eu acho que quando eu escrevo, eu sou eu mesma. É o meu grito de liberdade. É quando eu sou totalmente livre e sou totalmente completa. Somente quando eu estou passando os meus pensamentos para o papel que eu realmente me sinto eu. Ótimo. Então aqui a gente encerra o primeiro episódio da saga Entrevista com Escritores Modernistas. Muito obrigada, Flor Bellis Panca, pela sua presença e pela sua entrevista. Foi um prazer. O prazer é todo nosso. E uma salva de palmas. Bom dia! Não, você vai falar? Peraí. Bom dia. Bom dia. Então, a entrevista vai funcionar da seguinte forma. Iremos fazer 5 perguntas e o senhor deverá respondê-la, tudo bem? Certo. Então vamos lá para a primeira. O que levou o senhor a cursar engenharia na Escócia? Porque a educação em Portugal não é muito boa. Então eu saí do meu país natal em busca de uma educação melhor. Pode ir? Vamos para a segunda pergunta. O senhor já viajou para diversas partes do mundo. Como se sentiu nessas experiências? Eu me senti muito deslocado, é como se eu não fizesse parte daquele lugar no mundo. Mas minhas experiências nessas andanças me ajudaram bastante nos vocês. Terceira. O senhor admira alguma pessoa? Sim, eu admiro bastante o jornalista inglês Walt Whitman, a quem eu escrevi um poema chamado Saudação ao Walt Whitman. Ótimo. Quarta pergunta. Qual linguagem o senhor prefere usar em suas obras? Eu prefiro tentar ser mais eufórico e usar muitas figuras de linguagem, principalmente a onomatopeia. Vamos para a quinta pergunta. E para fechar com chave de ouro, o que a escrita representa para você? Eu me sinto como se estivesse em um tempo anterior, quando as coisas eram mais simples, era mais fácil viver naquele tempo. É assim que eu me sinto quando eu escrevo. Ótimo. Então aqui a gente termina o segundo episódio da saga Entrevistando Escritores Modernistas e vamos agradecer a presença do Álvaro de Campos nesse episódio. Bom dia, hoje estamos gravando... Grande escritor Alberto Caieiro, pode entrar. Uhul! Bom dia. Bom dia.
Então, a entrevista vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer 5 perguntas e o senhor terá que respondê-la, tudo bem? Beleza. Vamos para a primeira pergunta. Como você começa o seu dia? Você tem uma rotina matinal? Acordo, tomo um cafezinho, tiro o leite da vaca, dou uma escrevida, dou um beijo na mulher e pronto. Legal. Vamos para a segunda pergunta. Você prefere silêncio ou algum tipo particular de música quando escreve? Uai, tem vez que eu quero os modão, tem vez que não. Vamos para a terceira pergunta. Qual é mais difícil, escrever a primeira ou a última frase? Nenhuma. Se garante, né? Vamos para a quarta pergunta. Você tem algum ritual em comum associado ao seu processo de escrita? Uai, um café é sempre bom, né? Um arroz com piqui logo cedo. Interessante, né? Vamos para a quinta pergunta. Você sofre com bloqueios de escritor? Uai, às vezes me dá uma baixa autoestima, né? Aí eu penso assim, será que esse trem aqui tá bom de mandar conta ou não tá? Aí eu peço uma ajuda ali, uma ajuda aqui, e nós vemos como é que tá e lança esse trem aí pros outros. Muito obrigada pela entrevista. Aqui terminamos o terceiro episódio da saga. Então vamos para a primeira pergunta. Como você lida com as travas da escrita, com a procrastinação, o medo de não corresponder às expectativas e a ansiedade de trabalhar em projetos longos? Eu não me preocupo com atender expectativas. Expectativas são frustrantes. Eu trabalho sobre ansiedade. Sobre ansiedade, a escrita é algo fluido. É só colocar no papel. Segunda pergunta. Por que você escreve? Eu escrevo porque eu preciso. Para colocar para fora o que pula dentro de mim, o que está preso dentro de mim. Tem muito de mim na escrita. Tem muito ser na escrita. Terceira pergunta. Como você desenvolveu um estilo pessoal? Eu nem sei se tem um estilo definido. Eu escrevo o que sinto. Escrevo o caos que mora em mim, escrevo o que está dentro de mim. Quarta pergunta. O que foi determinante para que você se tornasse um escritor? Nascer. Quinta pergunta. Você aguarda um momento de inspiração para começar a escrever? Eu aguardo somente as palavras surgirem. Quando elas vêm à mente, é só colocar no papel. Aqui terminamos o quarto episódio da saga entrevistando escritores modernistas e a gente agradece a presença do Fernando Pessoa. Linda! Agora estamos gravando o quinto episódio da saga entrevistando escritores modernistas e o convidado de hoje é o grande Ricardo Reis. Pode falar. Pergunta. Conte sua história, como era Portugal e o que queria fazer aqui. Portugal sempre foi minha maior paixão, minha cidade natal, meu país natal. E há alguns anos a monarquia saiu de lá. Tragédia. República, a praga da sociedade. Então vamos para a segunda pergunta. Por que escolheu a medicina? Ah, sim. Medicina é a única profissão que existe castas, como tudo deve ser. As pessoas devem ser colocadas em castas para cada um saber seu lugar. Interessante. Vamos para a terceira pergunta. Como o... Nossa, quase não dá pra entender aqui. De novo. Vamos para a terceira pergunta. Como o senhor vê a modernidade? A modernidade é uma bosta. Sim, a modernidade. Lá as pessoas acham que podem andar livremente pela rua, que não precisam mais de reis e rainhas para governar. Não! As pessoas me entristecem. Não quero mais falar disso. Ok. Vamos para a quarta pergunta. O senhor é ligado à natureza? Sim, sim. Lá natureza. Ajuda-me. Não, velho, era pra você falar que não, que era coisa republicana. Vamos para a quarta pergunta. O senhor é ligado à natureza? Não. A natureza, as coisas de republicano, essas pragas chegaram em meu país e
começaram a plantar árvores. Quem precisa de árvores? Árvores são todas iguais, nenhuma se sobrepõe sobre a outra. Não. Entendo. Vamos para a quinta pergunta. Qual o papel da mulher na sociedade? A mulher monarca ou a outra mulher? Ambas. Não é o mesmo? A mulher monarca, ela deve estar acima de todos. Rainha, princesa. A mulher republicana deve estar aqui apenas para lavar a louça e fazer lá as necessidades do marido. Então aqui a gente termina o quinto episódio da saga Entrevistando Escritores Modernistas. Ajuda-me. E também termina a saga, porque esse é o último episódio. Foi um prazer entrevistar todos os escritores e também um prazer entrevistar Ricardo Reis.